A gente não tinha nenhum familiar, nenhum parente. Vim pra cá, foi difícil no início. Pensei em ir embora. Ela demorou 6 meses para marcar uma mamografia, aí depois precisava de um ultrassom, e demorou mais um pouquinho. Quer dizer, ela fez agora em junho, chegou para mim agora em setembro. O sistema não tem esse tipo de fluxo para agilizar para quem precisa. Trata todo mundo igual, sem entender que existem diferenças e existem prioridades. Quanto mais cedo a gente descobre o câncer, maior é a chance de cura. A gente consegue, naquele momento mais difícil da vida de algumas pessoas, que é esse diagnóstico, poder estar próximo deles, aprender com eles, e quando a gente consegue curas, assim, são muito importantes. Boa noite, começando mais um no Plano 7 e hoje nós estaremos falando sobre câncer. Isso mesmo, vamos falar sobre ONG também. Quero já dar uma boa noite para o meu amigo Kozakiewicz. Tudo bem, Koza? Boa noite, Ademir. Sempre um prazer estar aqui contigo, batendo aquele papo com gente importante, né? E gente importante hoje é a doutora Sabina Aleixo, oncologista e fundadora da ONG GAPSI. Boa noite, doutora. Boa noite, obrigada por terem me convidado a estar aqui com vocês. E tem um recadinho, né? Então, gente, nós sempre falando aí em nome de Grupo Coroa, né? Temos o Bad Wolf. Você não precisa de asas, você precisa de energia, você precisa de Bad Wolf. Muito bem. Bom, eu tomo Bad Wolf, mas eu gosto muito, sabe de quê? Da água tônica. A água tônica é sensacional. A água tônica, a água mineral gasosa do Produtos Coroa, maravilhosa. Quem é Sabina Aleixo? Bom, Sabina Aleixo é uma gaúcha que veio parar aqui em Terras Capixabas, né? Já faz 20 anos. Eu nasci em Pelotas, Rio Grande do Sul, e lá eu fiz a minha faculdade de medicina. Depois fui para Porto Alegre, fiz minhas especializações, e vai fazer mais de 20 anos que resolvi desbravar esse Brasil, né? A gente que está lá no Sul, a gente não conhece muito, né? A gente é muito bairrista, o gaúcho, né? É difícil da gente querer sair, mas optei por conhecer outros lugares e vim parar aqui em Cachoeira de Itapemirim, que dizem que é a capital secreta, né? Eu descobri ela. Do mundo. Gaúcha, como qual a diferença, assim? Eu sou gaúcha e chego em Cachoeiro de Itapemirim, uma das cidades mais quentes do Brasil, e quiçá do mundo, né, Kozak? Verdade. Pois é, foi assim, nós viemos parar, eu e o meu marido, que é o Dr. Polito, que também é oncologista, a gente estava acabando a nossa formação em oncologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e na época o ministro da Saúde era o José Serra. José Serra. Isso, e o José Serra fez umas portarias em que ele determinava que todo o serviço de câncer tinha que ter um médico especialista em oncologia, né? Antes disso, podia ser não especialistas da área da medicina serem responsáveis pelos serviços, e ele quis mudar a regra, regularizar, que foi ótimo, e aí com isso vários convites, né? Porque tinham poucos médicos dessa especialidade no Brasil, então muita gente convidando, e naquela época a gente conheceu vários lugares. E não sei, eu achei que Cachoeiro de Itapemirim estava estrategicamente perto das montanhas, perto da praia, tinha aeroporto não muito longe, e das propostas, na verdade, era a pior, sabe, financeiramente, tá? Até a gente fala que um dos motivos pelos quais eu e o Polito viemos parar aqui foi o Wagner, que é o superintendente até hoje do hospital. Do Hospital Evangélico, né? Isso, ele falou que o hospital ia crescer, a gente ia ser responsável por um serviço assim, que ia fazer uma grande mudança na população sul-capixaba, e a gente acreditou naquilo tudo, né? Alguns colegas disseram que a gente era meio maluco de acreditar, mas a gente acreditou e veio para cá.
com o sonho de poder mudar a realidade onde a gente vivia, né? Então, eu e o Polido fizemos medicina e a gente sempre teve como missão transformar, ajudar, né, a região onde a gente estivesse, né, fazer a diferença, né? E acho que desde que a gente veio para cá, muita coisa mudou, né, na área da saúde, na área do hospital, onde a gente atua, no hospital evangélico. E hoje a gente ficou muito feliz, porque o hospital cresceu muito e a área do câncer na região... Continua crescendo, né? Continua crescendo, vamos ter o hospital do câncer, né, que a gente é um sonho meu e do Polido, desde que a gente chega aqui, de ter uma área dedicada só, exclusiva, porque hoje em dia a gente trata bem as pessoas, mas a gente não está no lugar apropriado, né? Está no meio de vários tipos diferentes de doença, e o paciente oncológico ele precisa um olhar, um cuidado especial, que às vezes onde eles estão agora não é o ideal. Então a gente sempre quis o melhor, né? A gente sempre sonha grande, e aí a gente queria um hospital do câncer, né, para só a área da oncologia, com todos os especialistas, e esse sonho acho que vai se tornar realidade, já estamos em obras, né, mas foi isso que fez a gente parar aqui, um sonho. Não foi o Roberto Carlos, não foi o Flamengo, né? Não foi o Flamengo. Capixaba é flamenguista. Pois é. Então, eu sou palmeirense, pô. Você é palmeirense? Palmeirense. Lá em casa todo mundo é gremista, nós somos tricolores. Isso, eu ia perguntar, é gremista? Tudo gremista Mas lá. não bate nada no coração um pouquinho pelo Mengão, não? Não, aqui a gente, meu menino fala que a gente é tricolor carioca, se der pra ser alguma coisa. São tricolores de coração. Tricolores mesmo, né? Tricolor. E você... Tem quanto tempo vocês estão em Cachoeiro? A gente chegou aqui em 2002. 2002, né? E casada, tem filhos? Pois é, sou casada, então além de ser médica, eu sou casada, né, com o Dr. Polido, temos 2 filhos, um casal. Uhum. A minha menina já está na faculdade, ela já faz medicina também, que nos deixa muito felizes. Maravilha. E meu menino é adolescente, ainda está definindo o que ele vai fazer da vida. E como que é esse? É frio lá e muito quente aqui. Deu para adaptar bem? Olha, hoje em dia eu gosto muito do calor e do verão, tá certo? Eu era uma pessoa que eu não gostava tanto. Hoje em dia eu gosto muito de praia, eu acho que me sinto bem na praia, eu gosto de, quando tá muito estressante, passar um fim de semana na praia, me relaxo, o sol acho que me traz bastante boas energias. Eu gosto do frio, mas hoje em dia, assim, viver, quando eu vejo meu irmão que mora lá no sul, ele, tá frio, tá chovendo, tá úmido, banheiro não seca, aquela umidade, não tem saudade, não. Tem saudade, tô não. feliz aqui. Na época que você veio para cá, tinha algum médico oncologista aqui? Olha, a gente veio realmente desbravar. O que nos trouxe mesmo a Cachoeira, um médico chamado Paulo César Canari, ele é gaúcho, ele trabalha no Rio e aqui, trabalha no Fundão, ele é radioterapeuta. Sim. E na época ele foi o que estava procurando, porque o serviço de radioterapia precisava de um especialista em oncologia para poder ser responsável. Então ele foi para o Sul, nos conheceu e nos convidou para vir conhecer aqui. E aí deu certo. Então tinha só essa pessoa que a gente não era amigo, hoje em dia é um grande amigo nosso, mas assim, a gente não tinha nenhum familiar, nenhum parente. Vim para cá, foi difícil no início. Pensei em ir embora, porque não tem parente, né? Fica muito longe, né? Exato. No primeiro ano foi bem difícil para mim. Primeiro ano eu tive até a imunidade tão baixa que eu tive até uma tuberculose. Meu Deus. Essa história eu cheguei Incrível. aqui, acho que a imunidade cai, daí a gente trabalha muito, não conhecia ninguém, aí tive uma tuberculose, e aí nesse momento eu falei, eu vou voltar. Mas deu certo, e hoje em dia meus pais vieram morar aqui, eles moram Que aqui. legal. Oh, que legal. Meu pai era professor da universidade lá do Rio Grande do Sul, e aí ele se aposentou e veio para cá. Então meus pais hoje em dia moram aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Então assim, para mim já tá mais fácil, que os pais estão aqui, né? Eu tive o primeiro neto, então quem dá o primeiro neto fica com os avós, né? Então eles estão perto de mim, me ajudam muito, né? Me ajudaram muito com as crianças pequenas, e a gente trabalhando muito, né? Aí eles vieram para cá e hoje em dia eu estou muito feliz aqui com eles. E o que inspirou a se tornar oncologista? Bom, oncologista. Na época que eu fazia a residência, né, a oncologia era uma área muito discriminada. Muita gente não queria, tinha medo, era uma área muito masculina. E eu sempre gostava de desafios, né? Então, no hospital que a gente trabalhava, no Conceição, que eu fiz a residência em clínica médica, a área da oncologia é uma área, assim, que os pacientes, ninguém queria passar visita e... era meio deixado de lado, vamos dizer, e os poucos médicos que
cuidavam eram todos homens. Eu percebi que precisava, assim, eu sempre achei que tinha que ter um olhar mais sensível, vamos dizer, porque o paciente, quando recebe um diagnóstico de câncer, sempre assusta muito, né? Isso transforma, assim, mobiliza toda a família, muda um pouco, né? Todo como está a dinâmica daquela família, de como as coisas estavam, os planos mudam completamente e às vezes a gente precisa parar um pouquinho para conversar, ouvir, ter paciência. E isso eu percebi que era muito corrido e ninguém parava, né? Eu falei, não, acho que uma mulher nesse lugar vai poder fazer a diferença. Então, foi um dos motivos que eu escolhi a oncologia. Eu sempre gostei muito de conversar, falar com os pacientes, ouvir as histórias deles, né? E foi por isso, por causa de perceber que é uma área que tem muitos pacientes, hoje em dia é uma doença que só aumenta, né? E a gente precisa entender mais e poder acolher. Nem sempre a gente vai conseguir curar os pacientes, mas a gente pode tratar eles bem, tirar dor, ouvi-los, que às vezes eles só querem serem ouvidos. A senhora falou que foi um desafio. Porque geralmente quando a pessoa tem o diagnóstico de câncer, ele já pensa em quê? Vou morrer. Exato. Agora, quais são os maiores desafios enfrentados, no caso, por pacientes oncológicos hoje? O desafio que ele tem? Eles são muitos desafios, né? Só para começar que a gente atende, por exemplo, aqui, a gente atende toda a região sul capixaba, né? Então, muitos têm que se deslocar para fazer o tratamento, né? O grande gargalo do câncer hoje em dia é o acesso ao primeiro diagnóstico, né? É fazer o diagnóstico precoce. Então, o que a gente vê hoje em dia é que depois que o paciente chega no hospital que trata o câncer, ou aqui no Hospital Evangélico, ou no INCA, ou Barretos, depois que ele chega lá, as coisas acontecem. Mas até chegar é que é o grande problema da saúde pública do Brasil. E também um pouco da saúde suplementar. Os exames demoram para ser marcados, eles não conseguem os resultados, não conseguem fazer as biópsias para serem encaminhados para o local onde faz o tratamento. Então, o que a gente sempre tem falado e a gente busca é que tenha políticas públicas eficientes para que consiga fazer com que esse tempo entre a suspeita e o encaminhamento seja mais curto. Existem leis hoje em dia, lei dos 30 dias, lei dos 60 dias, que são leis que, na verdade, elas não acontecem, né? Os pacientes, às vezes, essa semana eu atendi uma paciente, hoje, no caso, ela tem um câncer, um nódulo na mama há 1 ano, ela demorou 6 meses para marcar um ultrassom, uma mamografia, no caso, e aí depois precisava de um ultrassom, e demorou mais um pouquinho, quer dizer, ela fez agora em junho, aí chegou para mim agora em setembro. 1 ano depois. Mas essa informação que você fala, dos 30 dias e tal, o paciente que suspeita que está com câncer ou coisa do tipo, ele pode entrar judicialmente para acelerar esse processo? Provavelmente sim, mas poucas pessoas não têm essa informação. Não tem essa informação. E geralmente a justiça, a gente vai falar a realidade, a justiça é muito morosa. É muita burocracia no nosso país. Então, se você tem que tratar uma coisa agora, se você for depender de SUS, depender de justiça, tem pessoas que morrem nas filas, infelizmente. Eu vou dar um exemplo. Não tem nada a ver. Eu estou para marcar uma cirurgia pelo SUS que já vai para 3 anos, cara. E os postinhos não dão nem resultado. Não falam nada com você. Você procura, tá lá no sistema, no negócio que tem. Às vezes eles esquecem de você. Agora imagina a pessoa com câncer. Exato. Pois é. A gente luta para ver se cria uma rede oncológica. Na verdade, quando o paciente é solicitado um exame, não existe assim uma prioridade para ele. Ele entra na fila. Então, se tem 100 pessoas aguardando, você vai ser a 101. 101. E não está definido que você está com uma suspeita e que você tem um pouco de urgência. Porque às vezes tem uma pessoa que só está fazendo um pedido de um exame de uma revisão, nada urgente. Mas ela está na frente, porque o pedido dela entrou primeiro no sistema. Mas então o sistema não tem esse tipo de fluxo para agilizar para quem precisa. Trata todo mundo igual, sem entender que existem diferenças e existem prioridades. Poderia ser diferenciado por categorias. Exatamente, poderia ser definido. Paciente com suspeita de câncer, alguns exames têm que ser mais rápido. Mamografia tem que ser rápido. Não dá para esperar 6 meses para fazer uma mamografia de uma mulher que está palpando um nódulo na mama dela, né? Então, o que a gente vê hoje, na verdade, é muita gente que tem um pouquinho de condição de pagar os primeiros exames para fazer o diagnóstico inicial e depois ele é encaminhado para o atendimento na rede pública. Então, quando a gente já fez esse trabalho de revisar, e a grande maioria dos pacientes, eles pagam os exames do primeiro acesso, porque eles
estão sentindo dor ou estão sentindo uma alteração, eles percebem que vai demorar, eles resolvem pagar Tá, um exame. só para ter uma noção, para quem está assistindo o Plano 7, o primeiro exame que a senhora está falando em primeiro acesso, dá qual valor? Mais ou menos? Uma mamografia deve estar uns R$150, né? Um ultrassom mais ou menos isso, né? Então, às vezes é difícil para uma pessoa que ganha um salário mínimo, tem que pagar a comida, o alimento, essas coisas, e às vezes dão prioridade uma coisa que eu acho que teria que ter uma coisa para falar para essas pessoas, conscientizar essas pessoas. Por quê? Porque às vezes você deixa de fazer um exame de R$150 para comprar um alimento, para pagar uma conta de água, uma conta de luz, e às vezes é com urgência. Exatamente. E se a pessoa realmente espera, isso demora. Infelizmente, o que a gente tem que batalhar é para a rede funcionar mais rápido. Depois que ele chega no hospital, aí normalmente é bem rápido. É porque em cada organismo é diferente, né? Então, eu acredito que para uns o câncer pode chegar e destruir muito rápido. Eu não sei se eu tenho razão. Exato. Até no próprio câncer de mama, existem tipos de câncer de mama mais agressivos, né? E que eles crescem rapidamente. Tem um câncer de mama chamado câncer de mama triplo negativo, que ele vai crescendo, se você não procurar rápido, ele vai crescendo rapidamente. Então, tem pacientes que falam assim, não era nada, 3 meses atrás era uma coisinha pequena, agora está enorme, está ocupando toda a minha mama, né? Ela está falando coisa de 3 meses. Então, imagina essa burocracia para chegar lá dentro. Um ano. Isso aí. Então, assim, é uma coisa que a gente, quando eu trabalho numa ONG, como vocês falaram, que a gente tenta lutar para que se crie uma rede de oncologia, uma rede que consiga priorizar, ver quem precisa andar mais rápido, né, para poder dar mais chances de cura, porque quanto mais cedo a gente descobre o câncer, maior é a chance de cura. Então, quanto mais tempo, né? Então, essa mulher que chegou com 1 ano já palpando o nódulo ocupava toda a mama dela, ocupa, né? Quer dizer, eu não sei, hoje eu até pedi os exames, vou ver se tem metástases, mas enfim, o que nos deixa triste é que está 1 ano esperando exames, né? Podia ser diferente, né? Pode ser que 1 ano atrás também ia ser difícil, né? Assim, curar, mas a chance diminuiu dela agora, chegando 1 ano depois, né? Doutora, como a ONG GAPS, né, tem ajudado os pacientes e suas famílias? E quanto tempo tem a ONG? Olha, a ONG ela foi fundada 1 ano depois que a gente chegou aqui em Cachoeiro, né? Eu, Pulido, o Joita, fomos os fundadores da ONG, porque quando chegamos aqui, muita gente não fazia um tratamento chamado radioterapia, que é um tratamento que ele é diário. Então, tem gente que mora fora de Cachoeiro, vamos dar exemplo, Irupi. É longe, Irupi. E às vezes não tem parente. Não tem parente. A prefeitura não consegue, às vezes, se organizar para vir de segunda a sexta-feira. Então, eles não faziam. Na fase da rádio, eles falaram, não, eu faço a quimiocirurgia, mas a rádio eu não vou fazer, porque não tem como eu ir e vir todo dia. Então, a gente criou, na verdade, nossa ONG foi como primeiro projeto a Casa de Apoio aos Portadores de Câncer, que atende a maioria das pessoas fora da região, né, de Cachoeiro. Então, as pessoas que são do interior, elas ficam hospedadas lá, perto do hospital, e eles conseguem fazer a radioterapia, né, e voltar todos os dias. Esse é um dos projetos da nossa ONG, foi como a gente começou. E hoje em dia a gente tem vários projetos, a gente tem um banco de perucas, que a gente empresta perucas para as pessoas que perdem o cabelo, a gente tem um nutricionista que atende na ONG e a gente faz doação de um suplemento alimentar que é muito importante, os pacientes que têm câncer, eles ficam muito desnutridos, muito emagrecidos, e aí a gente tem que suplementar com proteína, né? Então a gente doa isso, né, depois da avaliação do nutricionista para eles poderem manter nutrido e fazer o tratamento. A gente tem acompanhamento de psicóloga, a gente oferece yoga, atividade física, tem psicólogo, tem orientação jurídica para os pacientes poderem buscar os seus direitos, né? Bacana. Então a gente tentou ampliar para poder... O terceiro setor, né, a ONG, é para ir onde o Estado não está conseguindo chegar, né? Então, é o nosso objetivo, poder suprir um pouco essa demanda que a sociedade civil, acho que pode fazer isso, né? Então, o Estado, às vezes, vai até um ponto e a gente vai um pouquinho além. Essa questão humanizada, isso vem de quem? De família? Como que é isso? Porque, querendo ou não, isso é uma coisa muito humanizada, poxa. Peruca, você já tem uma noção que vê a estética da pessoa, porque a autoestima da pessoa, quando tem, né? Você imagina, por exemplo, os alimentos. É igual, por exemplo, uma pessoa que vem lá de Irupi, se ela tivesse que ficar no hotel,
para fazer esse tratamento? Quanto que não gastaria? Muito caro. Então, cara, isso é um Que trabalho... tem alimentação, tem tudo, Tem né? tudo, a gente oferece café da manhã, almoço e janta, a gente oferece atividades assim, recreativas, a gente sempre faz oficinas, coisas para passar o tempo, né? Toda quinta-feira tem grupo com a psicóloga, né? Então a gente... Tem uma noção de quantas pessoas passam ali por dia? Mais de 100 pessoas. Caramba, mais de 100? Muita Quantos gente. leitos tem? A gente tem 18 leitos, né? Mas o nosso grande movimento hoje em dia, a gente fala que é a casa-dia, que na área da saúde existe o hospital-dia, que a pessoa faz o tratamento e vai embora, e a gente fala que a gente é uma casa-dia também, porque muita gente vem do interior e às vezes a ambulância vem de manhã, só volta de tarde, ou volta muito tempo depois, aí eles ficam lá, tem banheiro, tem almoço, tem café se for à tarde, eles podem descansar, ver uma televisão, participar de alguma atividade, então a gente tem muita passagem, muita gente que passa lá ao longo do dia por causa disso. Tá, eu vou fazer até uma pergunta aqui que de repente, não sei, seria legal, mas tem alguém que possa ajudar a vocês ou vocês... É ridículo isso, não precisa de ajuda. Ou tem alguém, se alguém quiser ajudar, o que você fazer? Sim, a gente está sempre precisando de ajuda. Isso é interessante. A nossa ONG, ela vive até hoje assim, sem um recurso contínuo, mensal, vamos dizer, né? Tem um telefone de contato que vai deixar? Posso deixar aqui. A gente vai passar debaixo do rodapé aqui. Vou pegar aqui que eu não sei de cabeça, tá? Não, passa. Mas a gente tem, assim, a gente se organizou, né? O terceiro setor teve mudanças legislativas, que infelizmente tem muita gente que faz coisas não tão boas nessa área também, né? A gente tem coisas boas, coisas ruins nessa área. Então teve regulamentações, nosso estatuto está todo regulamentado, então hoje em dia, a gente está participando do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho de Assistência Social, Conselho de Saúde Estadual, participamos de uma Federação Nacional de ONGs, então a gente está bem organizado e a gente optou... Então hoje vocês podem ter verba municipal, estadual e federal. A gente conseguiu já apoio de alguns políticos, né, que eu acho que o político também tem que ajudar nesse momento, Com eles certeza. têm muita verba, Com né? certeza. E aí a gente tem buscado parcerias com eles também para doarem, né? Então a gente adora todos os partidos, aceita apoio de todos eles, porque a população precisa, independente de partido. Então não tem política nisso, aí não tem nada a ver, todos os partidos. Então a gente faz 3 anos que a gente está conseguindo verbas de parlamentares, né? Mas antes disso, até 3 anos atrás, era só com rifa, jantares, né? Que a gente continua fazendo, porque a gente não pode, né, contar só com uma coisa, né? Porque nem sempre a gente talvez vai ter a boa vontade dos políticos. Então a gente tem muita ajuda da sociedade que doa, e todo evento beneficente que a gente faz, as pessoas participam. A camiseta do Outubro Rosa a gente vende grande quantidade agora no mês de outubro, isso fica para a ONG, né? A gente ganha com a venda das camisetas, que vai conseguir manter todos os nossos projetos sociais. Que projeto bacana, que Deus possa abençoar o projeto de vocês, que Obrigada. é muito incrível, lindo, muito lindo. Poderia contar uma experiência, você tem como compartilhar para a gente, marcante? Eu não vou dizer, pode ser na sua carreira, ou pode ser ali mesmo dentro da ONG, que você já tem esse tempo todo aqui em Cachoeiro, desde 2002 que eu estou aqui, 22, a ONG tem desde 2003, né? Estou botando 20, 2002, 2003. Tem tantas histórias marcantes que a gente vivencia, até a gente fala assim que a gente tem um privilégio de trabalhar. Eu acho que eu sou uma privilegiada em trabalhar com oncologia, porque a gente consegue, naquele momento mais difícil da vida de algumas pessoas, que é esse diagnóstico, poder estar próximo deles, aprender com eles, e quando a gente consegue curas, assim, são muito importantes. Então, assim, eu tenho 2 casos, assim, que eu gosto de contar muito. Tem um caso aqui que é do Espírito Santo, que eu vou aproveitar para contar. Pode ficar à vontade de contar os 2 para a gente, tem todo o tempo do mundo. E uma dessas histórias é uma nossa atleta paralímpica, que já ganhou bronze, que foi minha paciente, que é a Luísa, né? A Luísa, que é de Venda Nova, e eu me lembro até hoje, ela chegou com 15 anos, né? Lá na oncologia, linda, com cabelão aqui, assim, e eu falei, gente, e agora? Tinha um câncer de osso, né? Um osteosarcoma, menina, né, nova, jogava handebol, a mãe desesperada.
Enfim, foi difícil, né? A gente é um tumor de adolescente, né? Então eu trato mais adultos, né? A mãe dela me pediu muito, para mim vai me facilitar muito você conseguir atender minha filha. E eu estudei muito e a gente fez o tratamento do osteosarcoma, que, como eu falei, fica para a área do câncer infantil. Nós tratamos, ela operou, fez químio, ficou com sequelas, né? Porque é um tumor ósseo, né? Então a gente retira um pedaço do osso, então não vai ficar igual a antes, né? Mas hoje em dia ela fez uma mudança na vida dela. Ela se formou em jornalismo e foi para Tóquio e ganhou bronze no vôlei sentado, e foi para Paris. Agora o time do Brasil ficou em 4º lugar no vôlei sentado. Mas eu fico muito feliz porque ela luta também para que as pessoas com deficiência sejam incluídas, né? Ela ajuda sempre na causa do câncer, e além da causa do câncer, que depois do câncer, mesmo com alguma deficiência que o câncer possa te trazer, você pode mudar, né? Criar uma hobby novo, um esporte novo, ou fazer uma mudança na sua vida. Então, acho que a Luísa é um bom exemplo. Ela veio do handball e agora está no vôlei. Vôlei sentado, e ganhou medalha de bronze. Curada, já faz mais de 10 anos que ela está... Sorri junto e chora junto também com a Gente, ela né? é um exemplo, assim. Sempre eu gosto de contar, porque às vezes as pessoas ficam muito desesperadas, e é um exemplo de que é difícil, fica sequela, mas pode ficar curado, né? E tem uma outra que eu gosto muito, que é uma outra jovem também, a Samantha, que também essa é uma amiga pessoal, assim, de eu ir na casa dela e ela ir na minha, que ela era uma pessoa de São José, né, do Calçado, São né? José do Calçado. E eu me lembro que pediram uma transferência para uma paciente jovem, tinha 17, 18 anos, não me lembro na época cuidados paliativos. Cuidados paliativos significa que não teria cura, né? E aí eu olhei, nossa, mas tão novo, já definiram cuidados paliativos, a gente aceitou a transferência, ela veio, né? E aí ela era um câncer de ovário muito grande, né? Ela estava com uma barriga grande, parecia que ela tinha 9 meses de gestação. E aí a gente começou a fazer quimioterapia, ela foi melhorando, reduziu, a gente conseguiu operar. E ela também está curada há mais de 10 anos. Hoje em dia, e na época ela trabalhava como é que você fala? Cuidava de casas de pessoas. Ela era de Calçado, morava em Búzios, e ela cuidava de casas, de pessoas que tinham casas caseiro, caseira, isso. Caseira. Uhum. Aí ela, durante o tratamento, eu acho que eu vou fazer um curso de técnico de gastronomia. Eu falei, legal, ótimo. Aí ela fez. Aí depois ela foi fazer, hoje em dia ela tem um buffet em Búzios, super Búzios. Simplesmente. Sim, só faz casamentão, assim, de gente dos globais, tá certo? Isso, um dia desses ela manda uma foto lá com o Ivete Sangalo, meu filho do Ivete Sangalo, que ela tava cozinhando para ele, sei lá o que. Eu falei, isso é muito legal, assim, que a pessoa do diagnóstico do paliativo para ficar curada e fazer uma mudança da vida dela, né? Ela mudou a vida dela, ela falou, não, já que Deus me deu a oportunidade de estar viva, eu vou mudar. E hoje em dia eu fico muito feliz. E toda vez que eu vejo que ela posta, ela deu em alguma entrevista na Veja, alguma coisa, eu falo, nossa, que orgulho, muito feliz de poder participar disso tudo, né? Muito bom. Mas nem só de alegrias, né? A doutora passa. Não, a gente tem muitos momentos difíceis, né? Qual foi o momento mais difícil que você passou, que você lembra que te corrói até hoje? Você chora junto com esses pacientes? Com certeza. Eu tenho uma história também que é de chorar junto, assim. Eu tinha uma paciente, assim, porque esses pacientes que às vezes têm doenças que não são curativas, as pessoas podem viver muitos anos com essa doença, né? Então, um câncer de mama, mesmo com metástases, eu tenho pacientes que eu acompanho há 5, 6, 7 anos. E tinha uma senhora que era aqui do interior, né, que eu acompanhava ela já fazia mais de 10 anos. Eu acho que eu acompanhei ela há 15 anos. Tinha metástases e ela sempre muito bem, muito animada. E aí todo ano, no meio do ano, tem um congresso muito grande americano chamado ASCO. E eu tento ir todo ano para me atualizar. É o congresso onde mais coisas novas, mudanças do tratamento oncológico acontecem. Eu sempre gosto de estar lá presente. Então sempre eu fico fora esse período. E aí ela foi piorando, e eu tive que viajar para o congresso, já estava tudo agendado, né? E aí eu fui. E aí ela estava triste, porque ela queria que eu ficasse, ela estava na fase final, internada no hospital. E aí
eu fui pro congresso e ela ficou lá no hospital. E o pessoal me mandando recado. Enfim, eu sei que eu cheguei e ela mandou... Quando eu voltei, no mesmo dia que eu voltei, a família falou, ela tá te esperando. Ela quer te ver antes de falecer. Aí nós chegamos, eu peguei, estacionei e falei pro Lido, vou no hospital. Fui no hospital e ela estava me esperando mesmo, me despedi dela, tudo. Saí e aí eu chorei. Chorei bastante porque tinha uma ligação muito forte. Mais de 10 anos. Até hoje me emociona. E aí eu me lembro até que tinha uma residente de clínica médica em formação, até que hoje em dia ela é oncologista também, essa residente. E eu saí chorando e ela, ué, mas oncologista chora também? Como é que é isso? Eu falei, olha, meu Deus, a gente chora, a gente é ser humano, né? Claro que a gente lida com várias pessoas, vários pacientes, nem todos os pacientes a gente vai ter uma ligação tão forte, mas eu vi os filhos crescerem, eu vi o filho que dela casou, tinha um filho que estava com a esposa grávida, então aquilo, a gente vai participando disso tudo, né? Eu quero ver o meu filho casar, eu quero ver o meu neto nascer, né? Então a gente vai junto com eles lutando para que eles consigam estar presente nesses momentos. A senhora concorda com a frase, o Dr. Bruno esteve aqui, né, numa entrevista, ele falou que o câncer é uma doença de quem ama, isso é um fato, é verídico? É uma doença que eu acho que aflora muitos sentimentos, né, como você mesmo falou, a gente faz um diagnóstico, a gente, na verdade, na hora que a gente dá o diagnóstico, o sentimento é de perda, né, de morte, que a gente vai ter que mudar os nossos planos, e a gente precisa, aquela pessoa vai precisar de muito amor, de todos, né, para que ela consiga enfrentar todo esse tratamento, todas as mudanças hormonais, de corpo, né, de cabelo, de fisionomia, mudanças de plano de vida que vai ter que ser feito em alguns casos, e precisa de tudo isso. Eu acho que é uma doença em que a gente vai precisar muito amor para poder enfrentar, de todos os que estão envolvidos. Quais inovações a senhora vê como promissoras, no caso, no tratamento do câncer? Olha, o que mais tem de novidade assim, na área do câncer, que eu acho que fez um diferencial, foi a imunoterapia, né? Eu trabalho lá no hospital também com o setor que a gente tem pesquisa clínica. Eu trabalho recebendo tratamentos que estão em fase experimental, que são estudos clínicos que são multicêntricos internacionais, e assim, o que a gente vê de novidade que está fazendo a mudança é a imunoterapia. São medicamentos injetáveis que estimulam o crescimento, a própria imunidade da pessoa, como se fossem vacinas, né? Existem vacinas também que estão sendo testadas, mas a imunoterapia já é uma realidade. Então, hoje tem cânceres tipo melanoma, que eram doenças incuráveis em alguns momentos, que com a imunoterapia hoje a gente está curando pacientes com metástases de melanoma. Então, a imunoterapia foi uma mudança assim, radical. Infelizmente, não é uma realidade do SUS, né? São medicamentos muito caros, e é isso que a gente também tem que batalhar para que todos tenham acesso. Então, a imunoterapia, assim, da parte medicamentosa, que é a parte que eu lido mais, é a coisa mais inovadora que teve nesses últimos anos. Só que o SUS ainda só está presente na saúde suplementar. Aproveitando que a senhora está falando sobre essa questão de tratamentos e tal, e uma pessoa soube que a senhora viria aqui, ela pediu para perguntar à senhora, eu também não faço ideia, eu não tenho resposta para ela, se existe uma conexão entre o câncer de mama e os antitranspirantes. Tem alguma... na verdade, não ficou nada definido. Seria o caso dos metais pesados, né? Que falam que do desodorante tem, que o ideal seria não evitar. Mas não tem nada comprovado, entendeu? Então, por enquanto... É uma coisa meio folclórica. Meio folclórica. Tem os metais pesados? Tem. Exato, mas a gente não conseguiu ainda relacionar diretamente o uso do desodorante com o metal pesado causando câncer. A gente não conseguiu fazer esse nexo ainda. Pegando carona nessa pergunta aí, açúcar. Eles falam que o açúcar alimenta o câncer. Procede? Na verdade, assim, a glicose, ela é um substrato para todas as células do nosso organismo, né? Então, para a gente ter atividade celular, a gente precisa de glicose. Então, assim, essa fase, da maneira que fala, parece que
tem como a gente viver sem açúcar, a gente não tem como. A glicose, ela é essencial para a vida de todos nós, né? Então, a forma da gente receber esse açúcar que a gente pode conversar. Então, o açúcar refinado, que é o açúcar aquele branco, ele é um açúcar que ele não é necessário, né? Ele pode ser realmente abolido da dieta, né? Tem vários estudos mostrando que bebidas e muito doce faz mal, mas o açúcar em si está presente em vários alimentos, né? E a gente precisa da glicose. Então, eu não gosto muito dessa coisa do açúcar alimenta o câncer, que causa câncer, porque é uma coisa meio assim... exagerado, meio o que eu falo, que também que cria aquele medo, né? As pessoas começam a ter medo de comer, medo de fazer isso, porque vai estar piorando a sua doença. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? E tentar realmente evitar o açúcar, as bebidas açucaradas em excesso, né? Porque existem alguns estudos mostrando que isso aumenta o câncer. Na verdade, praticamente tudo que é em excesso não faz bem. Exatamente. Isso a gente tem que ter realmente, igual a senhora falou, bom senso. Exatamente. Falando em excesso, a gente estava vendo uma dieta que um atleta, sei lá, para ficar com um corpo legal nos Estados Unidos, fez só de água. No terceiro dia ela morreu. Ela ingeriu muita água, no terceiro dia ela morreu. Então são umas coisas meio loucas aí, que todo mundo, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Eu fico com receio desses exageros, né? E tem paciente que começa a ficar obcecado. Eu gosto muito de uma fala de um médico de São Paulo, que ele, em relação à alimentação, que é muito mito na relação, que a melhor para a gente ter uma dieta saudável e durante o tratamento do câncer é a dieta divina, que ele fala. Então, se Deus fez, é bom. Pode comer à vontade. Se Deus não fez, você reavalie se realmente aquilo é necessário. Então, frutas, legumes, né? Isso aí, verduras, os grãos, os cereais, né? Que é tudo que a gente vai plantar. Deus deu, então a gente pode comer. Seria a dieta divina. Eu sou meio que gosto muito de ir na academia e tal, e gosto de seguir uma certa regra. Eu falo, não tem necessidade de você estar tomando isso. Para que você está tomando isso? Toma isso, come aquilo, né? A dieta do que Deus fez, né? Exatamente. Doutora, como a senhora avalia a importância da prevenção do diagnóstico do câncer? É importantíssimo, né? Hoje em dia a gente sabe, assim, 15% dos cânceres vão estar relacionados à hereditariedade, de ser familiar. Os outros, que são a grande maioria, não vão ter relação com a história familiar. Me desculpa, de novo, 15%? Só 15% tem relação com história familiar. Então não tem esse mito que meu bisavô morreu, minha avó morreu, minha mãe morreu e eu vou morrer. Não tem esse negócio que as pessoas ficam nesse medo. Porque meu avô teve câncer, eu vou ter também e tal. 15% só vai ser relacionado. A grande maioria das pessoas que tiverem câncer não vão ter história de família. Esse que é o problema, entendeu? As pessoas, às vezes, quem está na história, dentro de uma família com câncer, se preocupa mais. Mas muita gente não tem história na família e acha que, como não tem, está livre. Isso. Então, o grande medo, nosso medo da medicina é que as pessoas não se atentem, que a grande maioria das pessoas que vão desenvolver doenças não tem história na família de doenças previamente. E hoje em dia o câncer, muitos estudos têm mostrado que é o nosso estilo de vida. Eu até vim agora de um congresso europeu em que eles mostraram, em que eles estavam vendo a população de 40 anos, o que houve de mudança, os adultos de 40 anos, como é que foi a infância desses adultos de 40 anos. Então, o que a gente viu é a industrialização. 40 anos atrás, o que começou cada vez mais as pessoas trabalharem fora, os pais, as pessoas comprarem comidas prontas, não cozinhar mais, né, deixar tudo congelado. Então, houve uma mudança. Aí vem o micro-ondas, né, aquelas coisas. E várias coisas. Então, o que se viu é o que a gente come, a nossa atividade física que reduziu muito, né? Então, hoje em dia, também de 40 anos para cá, muita gente a gente tem uma epidemia de obesidade no mundo, né? As pessoas estão mais obesas, as pessoas não fazem atividade física. Isso tudo tem aumentado a quantidade de câncer. Então, a gente fala que a prevenção começa ali, no que a gente come, nosso estilo de vida, se a gente fuma, se a gente bebe, se a gente faz atividade física, né? Isso tudo no futuro,
A gente tem que pensar desde a infância, fazendo tudo isso, por isso que a gente começa a ter adultos hoje de 40 anos com câncer, porque desde a infância eles estão sendo expostos a fatores de risco. Precisamos respeitar, mas nós não podemos, então, normalizar a questão da obesidade. Não, a obesidade é um fator de risco importantíssimo para o câncer. Eles estão considerando que a obesidade no futuro vai passar o tabagismo como fator de risco a vários tipos de câncer. Então, a obesidade é uma doença, né? E que quando é médico, às vezes as pessoas falam, nossa, a pessoa está falando da obesidade, a gente fala a obesidade como uma questão de saúde, não é estética e não é não gostar de uma pessoa obesa. Na verdade, a gente se preocupar com a saúde da pessoa obesa, porque a obesidade vai fazer com que ela seja aumentar vários tipos de doença e o câncer é uma delas. Só que eu acho que a sociedade mudou muito também. A gente vai mudar um pouquinho, entrar nesse lance de... Se você conversa com uma pessoa que é obesa, aí tem pessoas que já levam para o outro lado, tá fazendo bullying, chamando de gordinho, essas coisas. Aí acaba passando a mão na cabeça e a pessoa se vitimiza com isso e vai continuar. Antigamente, para você ligar uma televisão, você tinha que levantar do sofá e ligar, que não tinha controle. Para você mudar o canal era tá. A senhora não pegou essa época, não? Eu lembro. Eu tinha isso. Aí ia lá, o canal, quero ver no outro canal, tal. Para você, de repente, trabalhar, você ia a pé. Que não tinha ônibus igual tem hoje, não tem Uber, não tem mototáxi, todo mundo tem carro. Né? Hoje tem pessoas que saem da sua casa, descem, entram na garagem, vai na padaria 10 metros, vai de carro, não dá nem para virar o carro direito, volta, sai, pega o elevador, sobe, senta no sofá, liga o controle, liga o ar do controle, tudo no controle. Exatamente. E não faz uma academia, não faz uma caminhada. O que acontece? E aí os pais estão virando exemplos para os filhos, e a gente tem uma geração hoje de jovens, cada vez mais, ninguém brinca na rua, as crianças não brincam na rua mais, né? É muito difícil brincar na rua. Ninguém sabe que é amarelinha, pique-esconde, futebol. É mais difícil, só querem ficar aqui, hoje em dia, né, joguinho, então a gente se preocupa com isso, né? Como vai ser a geração? Se a gente já tem muitos adultos jovens hoje em dia tendo câncer, como é que será essa geração do futuro? O estresse. É um fator de risco, né? Porque o que a gente sabe que o câncer é uma célula normal da gente, por alguma exposição a fator de risco, ela se transforma de uma maneira errada. E o estresse também diminui a nossa imunidade e poderia favorecer o surgimento de doenças. E o câncer também seria uma delas. Porque todo mundo hoje é estressado, no trânsito, em casa, todo mundo, qualquer coisinha. Eu acho que a vida está muito corrida. Isso. As pessoas estão... 24 horas hoje se tornou, vamos botar, 10 horas, 8 horas, porque a pessoa não tem tempo mais. O que a gente está fazendo aqui, a senhora está parando aqui, de repente só tem o trabalho, tem que fazer isso, tem aquilo. Às vezes você está perdendo tempo para você sentar, conversar com a família. A pessoa, eu acho que é bom você ter as coisas, você adquirir as coisas, é importante, mas você tem que adquirir com saúde. Isso aí. E infelizmente as pessoas não pensam nisso, é tanto ter, e acaba tendo muita coisa e perdendo rápido. E a saúde depois fica por segundo plano, né? Então, acho que, como a sua pergunta era sobre prevenção, então a prevenção começa desde a infância, na parte de alimentação, na parte de atividade física, orientando não fumar, não beber, né, tentar fazer hábitos de vida saudáveis para a gente evitar. Isso é garantia que a gente não vai ter doença? Não, mas diminui muito o risco, né? Se você fizer tudo errado, a chance de dar errado é grande, né? Agora, se fizer certo, existe a chance das coisas evoluírem de uma maneira mais favorável, né? Eu tenho percebido, às vezes, que a pessoa precisa de um diagnóstico para começar a viver. Precisa de um diagnóstico para começar a viver, doutora? É triste, né? Mas eu vejo que, às vezes, que depois que a pessoa recebe o diagnóstico, que ela para refletir o que ela fez até aquele momento, né? O que ela tem que fazer de mudança. E é muito bonito de ver que muitas pessoas fazem mudanças radicais da vida, né? E começam a praticar atividade física, e começam a cuidar da alimentação. E a gente sabe também que isso aumenta a chance de curar. Pessoas que mudam os hábitos durante o tratamento e continuam após o tratamento, elas têm menos chance do câncer voltar. Então, faz parte da minha consulta sempre perguntar
como é que está a tua alimentação, você está fazendo atividade física, olha o seu peso, você ganhou peso, porque isso são estratégias para diminuir o risco, porque tomar um comprimido, às vezes alguns pacientes eu falo, você quer um comprimidinho, mas não, estilo de vida é uma coisa que tem que ter muita força de vontade, e as pessoas que conseguem fazer essa mudança são as que mais têm chances de ficar curado. O comprimido ajuda, mas só ele não é o suficiente. Que papel a saúde mental desempenha no tratamento do câncer? Olha, muito importante. A gente tem hoje em dia um dos grandes problemas, acho que da sociedade, não só do paciente que está em tratamento, é a saúde mental, como a gente vive uma vida muito louca, né? Corrida, e o paciente que passa pelo tratamento, ele tem alterações hormonais, ele tem mudanças do seu corpo, existem sequelas, então a gente tem muito paciente com depressão, com ansiedade, pacientes com ideação suicida, né, que hoje em dia é uma situação que a gente tem que lidar, tem vários protocolos quando o paciente fala que tem ideação suicida, então é uma coisa que a gente se preocupa, por isso que tem psicóloga, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar para estar ajudando, porque a gente sabe que a saúde mental fica um pouco comprometida e existem estratégias para que a gente consiga fortalecer essa parte, e uma delas, que até na nossa ONG tem, é a yoga. A yoga e a meditação são duas estratégias integrativas que mostraram eficiência no controle dos efeitos colaterais do tratamento oncológico e na melhora da saúde mental. Então, o yoga é uma atividade recomendada para o paciente oncológico. A senhora acredita que a educação sobre o câncer é suficiente hoje na sociedade? Olha, eu acredito que hoje uma pessoa me falou que estava muito triste, que as amigas não visitaram ela durante o tratamento. E eu falei, por quê? Porque elas falaram que a minha doença pegava. E eu falei, que isso? Sério, hoje. Ela falou assim, agora eu vou poder... Nos dias atuais, nos dias atuais, uma pessoa fazendo tratamento para câncer de mama, as amigas pararam de ir na casa dela porque a doença dela pegava. Então, assim, para deixar claro, o câncer não é uma doença infecto-contagiosa, não passa abraçando, cuidando, estando perto das pessoas, e essa pessoa me falou isso hoje. Eu fiquei muito triste, porque uma senhora, né? Não tem criança, a gente sabe que até o marido, às vezes, de repente, pode afastar da esposa pensando nisso, porque tem pessoas que não têm essa educação, isso, né? Eu não posso fazer isso, não posso beijar minha esposa, não posso ter relação com minha esposa, que ela tem câncer, eu vou pegar câncer. Então, imagina hoje, nos dias atuais, a pessoa falar isso, é mole? Então, essa outra pergunta foi muito pertinente, porque hoje eu fiquei bem assustada, porque até hoje tem gente que pensa que o câncer pode ser contagioso, né? Tá, em cima dessa pergunta, quais são os principais mitos sobre o câncer, né, que de repente a senhora gostaria de desmistificar aqui para falar para as pessoas, que isso é interessante. Porque depois que a senhora falou que uma pessoa, não foi visitar, as pessoas não me visitaram porque acha que é uma doença contagiosa. Isso é uma coisa, a parte da relação, isso é uma coisa muito importante durante o tratamento oncológico, né? Converse com o seu médico, né? Assim, mas em maioria das vezes não vai ser contraindicado beijar, ter relação com o marido, né? Vai ser permitido, converse com o seu médico, né? Mas isso é um mito também que acontece muito. A gente tem muita separação de casais durante o tratamento, um alto índice de homens que abandonam suas mulheres, infelizmente, muito mais do que as mulheres. Meu Deus. É muito mais comum a gente ver uma ex-mulher vir cuidar do ex-marido, que é o pai dos filhos dela, porque ele está doente, do que a gente vê o contrário, né? Então, as mulheres normalmente são abandonadas durante o tratamento por N motivos. Então, assim, um mito que eu acho que é muito importante a gente sempre falar é que o câncer tem cura, né? Existe um mito que as pessoas falam que câncer não tem cura, não tem jeito, a doença vai voltar. A senhora mesmo citou 2 pessoas, Exato, né? Então muitas pessoas ficam curadas. Claro que a gente às vezes grava os casos que não estão evoluindo bem, mas a gente tem muita gente que fica curada, então isso é um mito de dizer que o câncer não tem cura. A fé é importante no tratamento? Olha, eu acho que a ajuda espiritual, a fé é muito importante, né? Ajuda muito. A gente tem várias maneiras de enfrentar a doença e o apoio espiritual é importante. Claro que tem pessoas que, né, não acreditam, né, em Deus, não tem essa parte, elas também vão ficar bem, vamos dizer, né? Mas eu acho que quem tem fé vai... A viagem, o passeio, assim, pelo tratamento, não é um passeio, é assim, passar pelo processo fica um pouquinho mais leve, né? Porque a gente tem um apoio, a gente tem uma oração, a gente tem uma palavra de conforto, né? E a pessoa que
que não acreditam em nada, para a gente até conversar é mais difícil, muito céticos, né? Eu até, lendo um livro de um psicólogo, ele estava falando o seguinte: se Deus não existisse, valeria a pena inventá-lo. Pois é, porque ajuda muito, né? Então, assim, o processo do câncer, esse momento que a pessoa passa, né? Pode ser mais fácil ou não, né? Então, a fé ajuda nesse momento. A família, o amor, a união dos filhos, isso vai fazer com que todo aquele processo seja um pouco mais leve, que o tratamento é um processo muito complexo, que faz muitas mudanças, e tem altos e baixos, tem momentos mais críticos, e a família, a fé, os amigos. Então, assim, outra coisa, pode visitar seu amigo, vai lá, toma um cafezinho, manda uma palavra de conforto, né? Porque essa senhora hoje ficou falando que ela deixou ela mais triste, que as mulheres do grupo de oração dela não foram mais na casa dela. Que coisa, né? Então, assim, você pode ir na casa dela, né? Claro que se você pode ligar, perguntar se ela quer receber visita, né? Mas, assim, essa senhora queria ter recebido a visita, né? Então, assim, pode ser que tem gente que não queira. Porque nós mesmos, muitas das vezes, a gente acha que a pessoa não quer. Pela situação, não quero que me veja assim, entendeu? Às vezes, nós, muitas das vezes, achamos isso. Mas a pessoa, nesse momento, eu vejo casos de... Porque às vezes perde o cabelo, aí o pai raspa a cabeça, a mãe raspa a cabeça. Né? Esse apoio é muito bacana. Isso é muito bacana. E que conselhos a senhora daria a um recém-diagnosticado com câncer? Calma. O tratamento não é fácil, mas tem possibilidade de ser mais leve. Conte com o seu médico, com a equipe multidisciplinar, com a sua família, que o câncer tem cura. A gente tem vários tratamentos, várias estratégias e, se Deus permitir, vai correr tudo bem com você. Pode falar. Não, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a campanha. A campanha do Outubro Rosa é uma campanha que eu gosto muito, né? Dentro da área de oncologia, a gente tem vários tipos de câncer. Um dos áreas de interesse meu é o câncer de mama e câncer de pulmão. E o câncer de mama tem um mês dedicado a ele, porque é o câncer mais frequente nas mulheres, né? Do mundo inteiro, o câncer representa mais de 30% dos tipos de câncer, 30% dos casos, né? O câncer de mama hoje é 30%. 30% dos casos de câncer é mama no sexo feminino, e o homem próstata, né? O segundo colocado é câncer de intestino. E depois o terceiro colocado em mulheres é câncer de colo de útero, que é uma outra doença que a gente tem que falar num outro momento, que é uma doença que tem cura, tem vacina, HPV, né? Que a gente tem que fazer. Hoje em dia a gente não tem por que ter câncer de colo de útero, mas a gente deixa isso para um outro momento. O câncer de mama é um mês dedicado, porque é a doença mais frequente no mundo nas mulheres, e ela tem uma medida estratégica de diagnóstico precoce muito importante, que é a mamografia. Ela é padrão ouro para o diagnóstico precoce. Todo carocinho é bom a pessoa assim, se preocupar? A mulher? Nem todo nódulo, né, caroço na mama vai ser câncer, a grande maioria não vai ser, mas tem que ser investigado, tá? O que a gente fala aqui na campanha, a gente vai fazer rastreamento, que a campanha preconiza, é fazer exames em mulheres assintomáticas, a pessoa não está sentindo nada, porque quando a gente palpa um carocinho na mama, o exame não é para diagnóstico precoce, é para fazer diagnóstico de alguma coisa. Então, quando a gente fala em mulheres no Outubro Rosa, mulheres assintomáticas, que não estão palpando nada na mama, e elas vão ir porque está definido que a partir dos 50 anos tem que fazer. Porque aí ela vai descobrir doença muito pequena, que não é palpável ainda. E esse é o grande problema do câncer de mama no Brasil. A gente não descobre câncer de mama na mamografia. A gente descobre palpando. E aí, quando a gente palpa, a maioria já tem mais do que 2 centímetros. E a gente quer descobrir doenças milímetras. Então, esse exame ele é uma prevenção para não chegar nesse nódulo, nesse caroço? A gente não fala que é prevenção, porque ele faz o diagnóstico numa fase bem inicial. É um diagnóstico precoce. Mas ele vai prevenir um diagnóstico de uma doença avançada. E ele vê esse diagnóstico, esse exame? Exatamente. A melhor faixa etária é a partir dos 50 anos da mamografia, mas já tem vários estudos dizendo que a partir dos 40 anos já valeria a pena fazer mamografia em mulheres. Já está mudando. Já está mudando. Está diminuindo. Porque a gente tem muita mulher jovem com câncer de mama, tá? E aí, dependendo da situação, às vezes a gente vai ter que complementar esse exame com ultrassom, alguma ressonância, mas assim, mamografia para as mulheres a partir dos 50 anos é fundamental e não tem que ser difícil de conseguir.
tem que ser fácil. E se ela der alterada, a gente tem que rapidamente encaminhar para o especialista. Essa questão da retirada da mama é só num caso muito específico, mas muito avançado, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente não faz a mastectomia, que é a retirada total da mama, porque a gente tem hoje em dia cirurgias conservadoras, menores, né? E, por exemplo, esse caso que eu citei hoje, que a mulher chegou com a mama, com o nódulo ocupando toda a mama, a gente vai começar pelo tratamento de quimioterapia, que é para tentar reduzir o nódulo, para tentar ainda preservar a mama dela, que tem essas estratégias que a gente faz. Então, na rede pública, é muito comum a gente começar pela quimioterapia, pelo estágio avançado que o câncer chega para nós ao diagnóstico, infelizmente. Então, a gente tem muita mulher fazendo quimioterapia também para fazer essa conservação da mama, porque a cirurgia plástica, reparadora que a gente fala, existe, mas eu gosto sempre de lembrar que ela não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia reparadora, então o resultado cosmético não fica tão bom quanto uma cirurgia. Essa cirurgia, o SUS faz essa cirurgia? Faz. A reparadora. A reparadora também. Mas assim, esteticamente, se você conseguir fazer uma cirurgia conservadora, uma cirurgia menor na mama da pessoa, fica visualmente melhor. Entendeu? Então, a gente tenta ao máximo preservar a mama e deixar a mastectomia com reconstrução só nos casos que realmente não deu para preservar. Então, o mês de outubro todinho é dedicado. É dedicado a falar para as mulheres não perderem medo, que não adianta a gente achar que vai passar, faz o exame, procura, né? Não deixar muitos anos sem fazer. O mito que a mamografia dói, que é um exame muito doloroso, é muito rápido, tratar câncer é muito mais complexo, então faz a mamografia, faz o seu raio-x, a mamografia é um raio-x da mama, e realmente durante o exame são 2 placas que apertam a mama por alguns segundos. Não é uma coisa 100% agradável, mas é rápido, e a gente tem que pensar que se a gente descobrir alguma coisa na fase inicial, a nossa chance de cura aumenta para 90%. 90%? Na fase inicial. Muito. E a gente, na verdade, não tem essa realidade. A gente tem muitos pacientes com doença avançada no Brasil, e por isso que nos países em desenvolvimento, o câncer de mama tem diminuído a taxa de mortalidade. Continua tendo câncer, mas elas descobrem e curam. E nos países pobres, que nem o Brasil, a gente continua tendo muito câncer de mama e muita gente morrendo, porque a gente não faz o diagnóstico da fase. Independente do outubro, é muito importante, mas não poderia fazer isso, a mídia fazer isso constante de janeiro a dezembro, porque seria uma coisa que a senhora acabou de falar agora, que nos países da Europa, não é isso? Isso. As pessoas, é uma coisa assim, normal fazer. Isso. Aqui já tem um mito. A mulher tem esse negócio, vai apertar, vai amassar, igual uma sanduicheira. Tem mulheres que falam isso. Aí é um incômodo, não sei o quê. Mas é bom tirar isso, porque 90% achando isso antes, tem 90% da chance de cura. Na verdade, o que a gente precisava aqui no Brasil era um rastreamento de câncer mais eficiente. Nos países tipo Inglaterra, Canadá, a gente tem um rastreamento que não é oportunístico, ele é organizado. Então, quer dizer, toda mulher acima de 50 anos, ela recebe um chamado, você tem que vir na unidade fazer sua mamografia, entendeu? Aqui não, se a pessoa não é chamada, ela não é orientada, se ela souber, ela vai na unidade e pede para fazer mamografia, mas a gente tem que fazer essa busca ativa, é ser chamado, ir lá, mandar quem sabe um WhatsApp, olha, você está na faixa etária, venha fazer sua mamografia. Só uma curiosidade, já que o seu esposo também trabalha na área, as mulheres são mais conscientes com relação a isso, né? Com certeza. Mulher, apesar de todos esses problemas que a gente ainda tem mais mulheres procurando ajuda do que homens. O homem é mais complexo ainda, né? Eu vou fazer uma pergunta que, de repente, pode se tornar ridícula no meio de uma entrevista maravilhosa que a gente está fazendo aqui. Porque tem homens que têm nódulos também. Existe câncer de mama masculino, sim. A gente teve, no ano passado, eu até peguei as estatísticas, a gente teve 5 casos de câncer de mama masculino no hospital, no ano passado. Assim, não é um câncer muito frequente, porque a gente teve 250 casos de mama, casos de primeira vez, né? Então, dá mais de 10 casos por mês, né?
Como é um homem tratar um câncer desse? O tratamento é igual, né? Igual? Retira a mama, faz quimioterapia, toma remédio, tudo isso. Ademir, essa pergunta não foi ridícula, não, eu nem sabia. Não, porque é o seguinte, às vezes você tem tipo uma íngua, uma coisa assim, não é porque isso? existe até, hoje em dia tem muitos medicamentos que podem dar um pouquinho de ginecomastia, que faz um desenvolvimento da glândula mamária no homem, né? Então, às vezes, a gente tem que pedir ultrassom, até, dependendo, mamografia para o homem. Eu sei que são vários assuntos, né? Eu acredito que a senhora vai ter que voltar outras vezes aqui. Anabolizante. Anabolizante é um fator de risco, né, para câncer, né? Ele está pontuado, né? Então, a gente sabe que cânceres hepáticos, né, estão relacionados a esse tipo de uso abusivo, né? Então, a gente fica preocupado, porque a gente também sabe que existe um uso bem grande hoje em dia, principalmente de pessoas jovens, para ganhar... A busca do corpo perfeito, né? Isso, exatamente. As mulheres, a gente percebe muitas mulheres em academia. Isso, a gente... muitos hormônios, né? O que a gente até dou aula na faculdade estava falando para os alunos, é exposição crônica, né? Talvez 6 meses de uso de alguma coisa desse tipo não dará grande problema, mas tem gente que são anos usando, né? E são fatores de risco. Então, assim, eu não recomendo e é pontuado como uma substância cancerígena. Bom, quais são as suas expectativas em relação ao futuro do tratamento oncológico? O que eu acho é que a gente vai... uma coisa que eu não acredito que as pessoas falam é achar um medicamento que vai resolver todos os tipos de câncer, porque eles têm comportamentos e origens diferentes, mas eu acredito que com a imunoterapia e com as vacinas, usando a tecnologia que a gente utilizou para desenvolver a vacina da Covid, né, de RNA, a gente vai ter aí a história de alguns tumores sendo curados através desses novos tratamentos que se mostraram bem eficientes. Bom, está chegando o nosso tempo aqui. Mais uma pergunta, como podemos envolver mais a comunidade nessa luta contra o câncer? Eu acho que a gente tem que falar mais, né, criar uma rede, né, todas as prefeituras terem sua rede de oncologia, né? A gente fez um mapeamento, a gente teve um projeto que a gente fez um mapeamento e a gente ia nos municípios e perguntava quantos casos de câncer você tem no seu município, quais são os pacientes, e os municípios não têm esse tipo de informação, né? O paciente oncológico, ele fica no meio de todos eles. Então, a gente acredita que tem que ter uma rede oncológica organizada e que cada município consiga saber quais são esses pacientes, o que eles estão precisando de ajuda e também começar a fazer um rastreamento organizado, como eu falei, tentar... Nos principais tipos de câncer, a gente vai ter que fazer estratégias de diagnóstico precoce mais eficientes, porque o que a gente está fazendo agora não está dando certo. Até mesmo instituição religiosa, né? O povo falar, os líderes falar, né? Exato, mas a gente vai ter que ter políticas públicas junto com a sociedade. Porque não adianta a gente falar e a população vai no posto e não consegue o exame, né? Porque ela ouviu o que precisa, mas vai lá e não consegue. Então, a gente precisa que todos estejam alinhados nesse mesmo objetivo de fazer o diagnóstico precoce de câncer no Brasil e mudar as nossas estatísticas que continuam muito ruins. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, né? Doutora Sabina Aleixo, oncologista, fundadora da ONG GAPS. Deus abençoe esse trabalho maravilhoso. Obrigada. Vai ter mais tempo aqui, porque passou rápido, né? Pois é, você aquela filmadora ali da senhora pode dar o recado, ficar à vontade aqui no Plano 7. Eu queria agradecer a vocês pelo convite, estar aqui, fiquei muito feliz. E dizer para vocês que estão ouvindo um pouco sobre o câncer, sobre a minha história, o recado é que o câncer tem cura, a gente está lá preparado no Hospital Evangélico para atender todos os que precisarem, de orientar, e contem com a gente. Doutora, muito obrigado, que Deus possa te abençoar, viu? Obrigada, amém. Davi, muito bom, né, cara? A gente ficaria aqui bem mais tempo, mas vai ter mais oportunidade. Com certeza. Obrigado a você que está aí assistindo no Plano 7 e até o próximo. Boa noite, gente. Valeu.